Estou com essa tela aqui infinita, aqui, não sei o que está acontecendo, mas a hora que eu subi o PowerPoint aqui, não tem problema que ele não aparece dessa forma, tá? Podem ficar sossegando. Então, vamos lá. Eu vou levantar ela aqui, para a gente poder estar comentando algumas coisas. Tá? Como é que eu parei aqui? Tá, aqui. Beleza. Então, vamos lá, galera. Agora, no início aqui, tá, tem alguns itens que ficaram faltando daquele cara que estava comentando sobre, se não me engano, hoje é gerente de logística da Ambev, ele é diretor de logística, alguma coisa assim. Como ele falava só um pouquinho para encerrar no quarto vídeo, ele não nem compensava passar para vocês, né? Mas tem algumas coisas desses dois vídeos que eu quero falar. E então eu vou passar algumas informações que ele termina lá, né, sobre os aspectos da Ambev, quando ele estava falando daquele negócio de você compartilhar o caminhão, né? E ele inicia o quarto vídeo ele falando sobre checkout, tá? E o que é checkout, pessoal? Toda vez que eu vou terminar um planejamento, toda vez que eu vou terminar um plano de ação, toda vez que eu vou terminar qualquer coisa que seja, tá? Eu preciso fazer esse check-out, ou seja, eu preciso ver se aquilo que eu estou tentando executar, aquele planejamento que eu estou tentando executar, se ele deu certo, tá? Então, todos os planejamentos, tudo que é planejamento, tudo que é ação, dentro de planejamento, essas coisas e tal, são terminados com check-out. Tá? Então, eu costumo dizer sempre que... deixa eu só ver aqui se é o pessoal da sala. Beleza. É que está com um problema na internet aqui, então o pessoal está me cutucando aqui para ver como é que vai ficar a aula depois. Mas, voltando então, pessoal. Então, todo e qualquer planejamento, plano de ação, planejamento de marketing, planejamento de logística tal, ele precisa haver um check-out, tá? O que é o check-out? É você ver se aquelas ações que você propôs, se elas estão dando certo. Então, dentro da Ambev não é diferente, tá? Eles fazem durante o ano, lembrem-se que eles fizeram aquele negócio dos caminhões compartilhados, tal, e chega no final do ano, eles veem se aquilo está dando certo. Se estiver dando certo, eles aumentam, como vocês vão ver aqui embaixo, eles aumentam. Se não, eles já encerram por ali e vão tentar um outro tipo de planejamento. Tá? Então, ele começa falando sobre esse check-out, ou seja, se as ações foram bem sucedidas ou não nessa questão do compartilhamento. Tá? Depois ele vem e fala aqui nos caminhões da Sadia, que eles compartilham os caminhões da Sadia, né, que descem para o Rio Grande do Sul. Então, os da Ambev descem para o Rio Grande do Sul com uma carga e da Sadia sobe com a carga para o Sudeste, tá? Então, ele fala, olha como tudo é checado hoje em dia, olha como tudo é feito em cima de uma logística, tá? Ele fala que eles ganham 10% de ocupação dentro dos caminhões da Sadia, porque são caminhões trucados, ou seja, são caminhões maiores, tal, né? Que conseguem levar mais carga. Então, eles ganham 10% dessa ocupação por conta desses caminhões maiores que são da Sadia, tá? E outra coisa também, como a Sadia... Olha que dado interessante, pessoal. Na Sadia, é feito o transporte embarcado. O que é o transporte embarcado? Tá? São pallets que são colocados onde a empilhadeira lá, ela entra dentro do caminhão, tá? E tem que ser um caminhão que seja preparado para isso. Não é qualquer caminhão que aceita essas docas de carregamento, ou seja,
quando a empilhadeira ela entra dentro do caminhão, vai lá, coloca lá dentro. Tá? Então, o que a Ambev fez? Ela compra caminhões que são adaptados para essas docas. Tá? Olha que coisa interessante. Então, é mais fácil você ver o que é uma empresa grande, né? É mais fácil ela comprar o caminhão adequado àquela determinada situação do que ela continuar com o caminhão não sendo aproveitado o máximo possível. Tá? Então, ela compra caminhões para que seja feito esse carregamento aí da forma correta. Ok? Que eles chamam de docas, né? E ainda fala que são 533 viagens em sinergia, ou seja, compartilhadas, sendo que 350 desses trechos são novos trechos. Tá? Então, na questão do check-out, está dando muito certo. Então, eles estão aumentando essa quantidade de trechos, então, essa quantidade de sinergia. Tá? Então, esse ano eles aumentaram toda essa diferença que dá aqui de 533 para 350. Ok? Então, ele termina aqui, na questão da Ambev lá, ele termina aqui, né, sobre isso, tá? E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre treinamento das normas, tá? As normas regulamentadoras. Vou voltar aqui para a gente poder estar conversando. Então, galera, é o seguinte, eles têm um sistema hoje que é de docas, deixa eu só subir aqui. Isso, você não fica esse negócio aí da tela toda infinita, né? Então, pessoal, é o seguinte, o que eu ia falar para vocês é que dentro desses dois vídeos que vocês viram, tá? Existe uma coisa muito importante nesses dois vídeos, que é a questão da norma regulamentadora. Então, vocês viram lá nos vídeos que, primeiro, o da Ambev, vocês viram que há um treinamento de como subir no caminhão, como você entrar nesse caminhão, como que você desembarca o produto, como que você desce. Então, existe todo um aparato de coisas que são dadas no treinamento em que eles precisam seguir aquilo lá, inclusive na questão de atendimento ao público, né? Porque, que eles estão levando o nome da Ambev. Então, a Ambev, ela se preocupa muito com isso, com essa questão, né? Então, o que eles fazem? Fazem um treinamento de embarque e desembarque dessa mercadoria, de checagem dos próprios caminhões. Vocês viram lá que o caminhão, para sair da fábrica, é checado se ele está com as luzes corretas, se o caminhão foi abastecido, se o caminhão ele tem, se os pneus estão ok, se as lanternas traseiras pisca-pisca, tal, está tudo ok, se na lateral lá não tem danos, se o logotipo da empresa está tudo correto, se está tudo ok. Então, é uma preocupação muito grande, pessoal, porque no final das contas, você está levando o nome de uma empresa que é multinacional, tá? Então, eles se preocupam muito com isso. E é dado esse treinamento, tá? Para que você tenha, não sei se vocês repararam lá no outro vídeo, que é uma empresa que faz a logística da Ambev, onde ela terceiriza para essa empresa, né? É mais fácil hoje, e aliás, isso é um dado interessante, porque é mais fácil hoje você terceirizar, porque aí você vai buscar resultados maiores do que, por exemplo, a própria Ambev ter uma frota gigantesca de caminhões rodando sem nenhum controle. Tá? Então, o que eles fazem? Eles têm a frota é da Ambev, tá? Existe caminhão também da Log
Log 20, né, Log 10, alguma coisa assim, não lembro o nome ao certo, eu assisti hoje à tarde seguido, né? Então, os caras, eles têm os caminhões deles, tal, mas a maioria é a frota da Ambev. Então, na frota da Ambev, pessoal, toda ela é monitorada, tá? O que a gente fala hoje, que está muito na moda, que a gente vai ver o ano que vem e tal, é a questão de metrificação, tá? Essa palavra vocês vão ouvir muito ainda, principalmente porque está começando com essa questão do marketing digital, está começando essa questão de metrificação. Então, essa palavra vocês vão ouvir muito. O que é metrificar? É você medir, tá? Você colocar em métricas, é você medir. Então, toda essa logística, eles vão metrificar essa frota da Ambev. Então, eles vão saber lá, tá? Se algum caminhão não está tendo tanto retorno quanto os outros, como que eles estão dirigindo, se um caminhão está gastando mais freio que o outro, se um caminhão está gastando mais embreagem que o outro, se o caminhão está gastando mais pneu que o outro. Então, eles têm tudo isso na mão, tá? Eles têm a que velocidade que aquele caminhão trafegou, tal, não sei o quê. E tudo isso é colocado num software que ele faz análise disso, ou seja, ele vai metrificar, ele vai analisar todos os dados para saber se todos eles estão andando de uma forma coesa, de uma forma idêntica, tá? Se aquele cara ele está se sobressaindo, eles vão ver por que ele está sobressaindo e vão montar uma estratégia em cima daquilo para os outros também. E a mesma coisa é o contrário, tá? Se tem um que não está rendendo tanto quanto os outros, eles vão procurar saber se é um motorista, se é alguma coisa que está acontecendo no caminhão e tal. Então, tudo isso é metrificado, tá? Hoje em dia, a questão de logística, a questão de marketing, é tudo metrificado, tá? Então, todo planejamento é feito em cima dessa metrificação. Todo planejamento é feito em cima de como que está rodando o melhor caminhão deles. E aí vão fazer com que todos os outros trafeguem nessa mesma situação, tá? Então, para isso, é dado treinamento com um motorista que seja especialista. Então, o motorista lá da Ambev, ele passado por determinadas práticas, né, dentro desses treinamentos, tá? Não sei se vocês viram também uma coisa interessante, que é uma coisa que vocês vão ver também o ano que vem, tá? Na questão que vocês vão ter o ano que vem, na questão dos recursos humanos, tá? Aqui eu acho que vocês já estão vendo com a Darkise, se não me engano, não sei se é o ano que vem, esse ano, vocês estão tendo aula com a Darkise sobre recursos humanos, né? Na parte de recursos humanos, a gente fala sobre educação corporativa. Não sei se vocês estão tendo aula com a Darkise sobre isso, sobre recursos humanos ou não? Só me dá um feedback aí, alguém. Já estão tendo esse ano ou é o ano que vem? Ou já tiveram, né? Alguém só me dá um feedback aí, se está tendo ou não. Isso, exatamente, Lana, na gestão de pessoas, tá? Na gestão de pessoas, eu não sei se vocês já viram isso, existe um termo que se chama educação corporativa, tá? E o que é educação corporativa? Além dela dar todos os treinamentos para aqueles funcionários, tá? Também ela incentiva que os funcionários vão buscar coisas novas lá fora, tá? Então, por exemplo, em uma delas lá, eu acho que é na da Ambev, não sei se é da Ambev ou se é na outra da logística lá. Existe, eu acho que é da logística, se não me engano. Existe um monitoramento para que, assim que aquele funcionário ele bata, não sei se é por metas, se é por idade, ou é por tempo de serviço que ele está na Ambev,
tá? A empresa, ela sobe ele de cargo pagando, eu acho que ela que paga, alguma coisa assim, a CNH de letra mais abrangente, tá? Para que ele possa dirigir carretas maiores. Então, aquele cara que se sobressai dentro da Ambev, ele vai subindo de cargo, mesmo que você não mudando na característica de ser motorista, tá? Mas você vai subindo dentro dos cargos naquela determinada empresa, tá? Então, é interessantíssimo. Então, só para a gente encerrar, pessoal, eu não sei se vocês captaram, a gente passou por várias questões de logística, como foi só para a gente terminar antes de ir para a prova, né, semana que vem e tal, mas não sei se vocês repararam que nessas terceirizadas que eu mostrei para vocês, essas empresas estão buscando qualidade máxima naquele determinado departamento. Então, por exemplo, departamento de logística, departamento de transporte da empresa, assim como os outros departamentos, eles têm que andar, tá, no maior limite possível do seu planejamento. É o que a gente chama de demanda no gargalo, tá? Então, eu preciso ser muito bem sucedido naquilo que eu estou fazendo. Então, aquilo, como vocês viram na Ambev, aquilo representa uma vantagem competitiva, tá? Deixa eu ver aqui, a internet está instável. Né? Mas vocês estão vendo aí normal, né? Tá normal para vocês, né? Só está aparecendo aqui um aviso aqui que está instável. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Eu vou continuar gravando aqui, qualquer coisa depois assista a aula gravada, mas eu acho que não está tendo problema, não. Tá? Então, pessoal, voltando, tá? Em todas as situações que a gente viu lá da SSI Schiffer, naquela questão da Netshoes, eu sempre cito como exemplo para vocês, de que a Netshoes colocou uma agência do correio dentro da própria empresa para que fosse despachado mais rápido. Nós vimos algumas questões do Mercado Livre, né, o Mercado Livre Full. Vimos agora a questão da Ambev aqui em 3, 4 aulas. Tal. Então, todas elas, vocês vão reparar que foram situações de planejamento diferentes uma da outra. Tá? Tudo é logística, mas são situações diferentes uma dentro da outra. Quando uma empresa opta por determinado canal, tá? Que vai trazer vantagem competitiva para ela. Então, são situações diferentes, são coisas diferentes que são feitas, são planejamentos diferentes, mas que são dentro da logística. Tá? Então, vocês veem que todas elas estão conseguindo uma vantagem competitiva em cima da parte que a gente chama no marketing de praça, tá? Que é na distribuição. Ok? Então, as empresas estão buscando justamente o diferencial, muito cuidado com isso, prestem bastante atenção nisso, tá? Porque isso é importante, pessoal. As empresas estão buscando o diferencial na questão da distribuição e na logística interna. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que se você puxar pelos 4 P's do marketing lá, por exemplo, a questão do produto. Produto, eu já falei para vocês que produto é tudo igual. Tá? Se eu pegar uma latinha produzida pela Ambev, se eu pegar uma latinha produzida pela Cristal, é idêntico. Se eu pegar o produto, um tem uma qualidade um pouquinho melhor que o outro e tal, mas tem gente que não gosta, tem gente que prefere até o mais barato, tá? Então, a questão de produto, ele está muito semelhante. Por quê? Porque em um determinado tempo aí, tá, os maquinários se tornaram baratos. É muita gente fabricando, então se tornaram baratos. Então, qualquer um hoje, tanto é que vocês veem aí cervejarias artesanais surgindo à torta e direita, né? Porque qualquer um hoje tem a possibilidade de se fazer um produto. Tá? Existem maquinários menores para que você
de uma fábrica menor consiga comprar, mas você consegue fazer o mesmo produto que a Ambev faz. Tá? Então, nessa questão de produtos, é muito fácil de você copiar. Aliás, é muito semelhante. Então, dificilmente, se não for um produto que foi lançado agora, que nem tem igual, tá? Dificilmente você vai conseguir vantagem competitiva em cima de produto. Tá? Outro fator, na questão da propaganda. Na questão da propaganda, eu já não posso falar por quê. Porque na questão do marketing digital, está se buscando também um diferencial, que é na metrificação que eu falei para vocês, tá? Então, hoje em dia, você consegue identificar uma pessoa que está comprando determinado produto seu, as características dessa pessoa, e você consegue fazer uma ação destinada para ela. Então, os dois fatores hoje que eu posso comentar com vocês de que há um diferencial competitivo em cima deles, tá? É a questão da propaganda, por causa do marketing digital. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora, só o ano que vem, que eu vou dar um curso praticamente completo para vocês de marketing digital, tá? E também na questão da praça, que é na questão da distribuição e na questão da logística. Tá? Então, esses dois fatores, você consegue hoje buscar diferencial competitivo. Tirando esses dois, tá? Que é no preço. Preço, qualquer um abaixa ali e vai competir com você diretamente. Tá? Então, na questão do preço, se você não tiver essas ações planejadas, tal, simplesmente você quiser brigar com o seu concorrente na questão de preço, você e seu concorrente vão quebrar. Tá? Por quê? Porque eu estou só baixando o preço, meu concorrente vai lá e baixa. Eu baixo, meu concorrente vai lá e baixa. Sem eu ter nenhuma justificativa para isso, vai chegar um ponto que os dois vão estar operando no vermelho. Isso não é bom para nenhum lado. Então, o que se busca hoje? Você quer reduzir valores? Você pode reduzir, só que não é simplesmente você baixar o preço. Tá? Eu preciso justificar essa baixa no preço justamente nessas logísticas que a gente viu aí. Tá? Quanto vocês acham, por exemplo, que o Ambev economizou em tudo isso que nós vimos nas últimas 3 aulas? Né? Quanto vocês acham que a Ambev economizou nesse planejamento todo que ela faz de frota, de acompanhamento da frota? Tanto é que ela utiliza, né, essa questão do transporte como em vez de colocar como simplesmente um centro de distribuição, ela coloca como um centro de logística e um centro de competitividade dentro da fábrica, tá? Onde ela consegue dali tirar muita coisa, tirar muito do preço do produto final. E aí ela se torna cada vez mais competitiva, porque cada vez mais ela tem uma margem de manobra com o seu preço. Então, você vai falar de preço? Tá, você tem um preço compatível, você tem um preço que concorre e tal. Só que esse preço ele precisa sair de algum lugar. Tá? Eu posso falar que o preço é um diferencial dentro dos 4 P's do marketing, já que eu estou falando que só os dois, né, que pode ser, né, que é na questão da publicidade, na questão da logística, né, do transporte e tal. Só os dois eu estou falando, mas se eu estou falando que a questão de preço você pode fazer. Sim, mas ele vai depender de outros fatores. Ele vai, por exemplo, depender da própria logística para reduzir o seu preço. Tá? Não é simplesmente você baixar preço. Tá bom? Deu para entender, galera? Tá tudo certo, tranquilo? Tem alguma pergunta com relação a isso? Lembro vocês que a próxima aula nós temos prova aí, tá? Se tiverem alguma questão aí, pode me falar aqui, porque tudo que eu estou falando aqui, eu vou colocar na prova, tá? Nessa questão da logística, nessa questão diferencial. E como isso estava na questão da Ambev, ela está relacionada à Ambev, vocês não vão encontrar, por exemplo, lá facilmente, tá? No PowerPoint, lá bonitinho, do jeito que vai ser o que eu estou falando aqui, tá? Então, pessoal, eu preciso entender muito bem esse
vamos dizer, esse aparato de gestão, isso, na verdade, é um sistema de gestão, né? Eu preciso entender o aparato desse sistema de gestão para que eu possa gerar vantagem competitiva. Tá? Tudo gira em torno disso. Aonde que eu vou reduzir custo, né, para que eu possa transferir isso para o meu produto final? Tá? Vocês já pensaram, por exemplo, numa Coca-Cola competindo com as tubaínas da vida, que são coisas menores ainda, são fábricas menores? A fábrica, hoje, a Coca-Cola consegue competir quase que preço por preço. Tá? Tem algumas que fazem loucura, vão lá, tal, o custo lá embaixo, aí tal consegue, né, fazer um produto muito mais barato, por exemplo, que a Coca-Cola. Só que a Coca-Cola, a todo ano, ela vem reduzindo isso. Tá? E empresas maiores também vêm reduzindo isso. Por quê? Porque busca justamente nesses fatores, como a logística, como uma propaganda mais direcionada, onde você gasta menos, tal, que é o caso do marketing digital, que toda ela é metrificada e o cara já vai direto ao ponto, né, direto para atingir você, tá? Então, são nesses fatores que a gente vai conseguir o preço para que esse produto seja competitivo no mercado, tá? E por último, pessoal, só para terminar aí, quando a gente fala de logística dentro dessas empresas, tá? Elas não são inventadas, tá? Não é simplesmente você chega lá e fala, eu vou fazer determinado planejamento porque isso aqui eu acho que vai ser bonitinho. Compartilhar o caminhão, beleza, isso não existe norma nenhuma para isso, você pode ir lá, pode fazer o esquema para, por exemplo, Ambev e Sadia, fazer os dois e compartilhar esse caminhão sem problemas, tá? Quanto a isso, beleza. Só que aonde que eu vou tirar a vantagem competitiva, por exemplo, nas questões que envolvem o treinamento desses funcionários, tal, para eu não tomar uma multa dentro da empresa, então tem regras que eu preciso cumprir, tá? Então, para isso, pessoal, existem normas. Então, quando você, por exemplo, você vai obter uma certificação, que a gente chama, o que é uma certificação? Por exemplo, o ISO 9000, que vocês já ouviram falar tanto, né? De ISO 9001 e tal, é uma certificação. Ele está certificando que você é muito bom naquilo que você está falando, que você é ali na questão da organização da empresa. Tá? O ISO 9000 nada mais é do que isso. Você vai falar aquilo que você quer ser bom, o ISO vai te propor algumas soluções, tá? Que a gente chama de sistema de gestão, né? Ele vai te propor algumas soluções, você vai ver qual que é melhor, que se adapta à sua empresa. Mas existe uma outra questão também, que se falou aqui nesses dois vídeos, tá? Que é a questão da norma regulamentadora. Tá? Então, eu vou pegar aqui de novo os slides aqui para vocês perceberem como que é a situação. Tá? É o último slide aqui. Então, ó, isso aqui são as normas regulamentadoras, tá? Então, para todos os itens que estão aqui, ó, descritos, existe uma norma. Então, vocês vão ver aqui, ó, que é a norma NR, tá? Norma NR, norma regulamentadora NR, ela é exclusiva para o setor de transportes, tá? Então, ela envolve algumas regras para o setor de transporte, de prevenção de acidente, de trabalho. Então, ela tem várias aqui que eu tenho que seguir, principalmente quando se fala de empresas grandes, como é o caso da Ambev. Então, vocês vão ver aqui, ó, NR01, então isso aqui é uma norma técnica, NR01, que ele fala sobre as disposições gerais, ou seja, nas disposições gerais, eu tenho umas regras para seguir e eu preciso fazer aquilo, tá? Então, ó, NR02, inspeção prévia, nada mais é do que aquilo que o cara estava fazendo no caminhão da Ambev. Vou fazer uma inspeção prévia do checklist, ele tem um checklist, aquele caminhão, antes dele sair da fábrica. Então, ó, ela segue, provavelmente, se vocês forem olhar lá na Ambev,
ela segue essa norma técnica NR02, ó, de inspeção prévia, tá? NR03, ó, embargo ou interdição, no caso de alguma situação, mas não é o caso da Ambev, tá? NR04, ó, serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Vocês viram lá, na logística daquela empresa que faz terceirizado com a Ambev, vocês viram os caras fazendo ginástica antes de começar a trabalhar? Aquilo se chama ginástica laboral, tá? O que é ginástica laboral? Você vai fazer o alongamento antes de você começar a trabalhar, para que você tenha um dia e não sofra lesões. Por exemplo, um cara com uma lesão é um cara que vai ser afastado e você vai continuar pagando o salário dele, tá? Então, é interessante que você siga normas de segurança e medicina no trabalho. Por exemplo, o uso de EPI, tá? O uso de material de segurança. Então, são as normas NR04, tá? NR05, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Não é à toa que, às vezes, vocês passam em fábricas, aí está lá, estamos tantos dias sem acidente, porque, normalmente, você tem uma norma técnica destinada à prevenção de acidentes. Ó, a NR06, ó, equipamentos de proteção individual, ou seja, EPI. Então, para cada tipo de empresa aqui, para cada tipo de serviço que eu presto, existe uma norma regulamentadora, tá? Que eu tenho que seguir, ok? Então, ela vai se enquadrar aqui, ela vai ver qual que se enquadra melhor na questão da Ambev e vai utilizar aquelas normas que se enquadram melhores, tá? Para vocês terem uma ideia hoje, para você exportar determinados produtos, por exemplo, para o Japão, você precisa ter normas regulamentadoras, tá? Se você não tiver, você não consegue colocar o seu produto lá no Japão, tá? Tão importantes são esses requisitos, ok? Então, vou parar por aqui, pessoal, já são 8h20, tá? Tem alguma dúvida que vocês têm aí, que vocês queiram compartilhar alguma situação, queiram perguntar, eu estou à disposição, tá? Inclusive, depois de terminar a aula, tal, estou lá estudando, estou uma dúvida, ó, estou com uma dúvida em determinada coisa. Pode me mandar um WhatsApp lá, tal, pode me mandar no particular, no WhatsApp, ou lá no grupo e tal, e eu vejo, eu respondo para vocês, tá? Assim, na hora que estiver dando uma olhada lá, ó, estou com dúvida em determinada coisa, tá? Então, estou à disposição de vocês, beleza? Então, espero que não tenha dúvidas nessas questões todas. Eu procurei trazer mais situações, ao invés de a gente ficar aqui batendo papo durante 1h30, trazer situações mais reais, que nem eu falei para vocês, eu vou procurar alguma coisa que interaja melhor com vocês, da característica da sala de vocês, né? Então, eu vou trazer alguns vídeos, tal, de vez em quando, vamos falar sobre esses vídeos, às vezes não. Então, vamos fazer esse mesclado para que a aula flua melhor. Beleza? E eu acho que também o entendimento é melhor, né? Quando a gente busca alguma situação real de uma empresa do porte de uma Ambev, por exemplo, a gente não tem a mínima noção de como que é a logística, né? E para que serve a logística dentro da Ambev. Então, tá aí, ó. O sistema final dela é reduzir custos, tá? Reduzir preço do produto final para que você se torne cada vez mais competitivo. Ok? Então, vou fazer a chamada, então. E se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição depois. Bom, 16. Wesley, tá aí? Não, né? Daiane. Daiane tá, né? Felipe. Felipe não, né? Gabriela. Presente. Zé Luiz. Presente. Tá aí, né? Lana. Tá.
Lucas Correia. Beleza. Lucas Natan. Beleza. Monique. Presente. E Wesley. Beleza. Beleza, galera? Então, sintam-se à vontade, tá? Não se acanhe, não. Estou estudando lá e tenho dúvida, manda para mim, ok? Então, boa noite para vocês. Até amanhã na nossa aula de marketing. Tá joia? Valeu. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Boa noite.